E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui praticamente para fazer uma propaganda aí, né, de um amplificador aqui. Esse amplificador aqui foi meu por uns 8 anos, eu acredito. Eu substituí ele por um Sansui AU517. Eu comprei um conjunto, né, do Sansui, o amplificador e o tuner. Fazia tempo que eu queria ter esse Sansui, porque ele usa um amplificador meio diferente aí, queria bastante ouvir ele. Espero que agora ele seja meu amplificador por muito tempo aí também. E esse amplificador aqui eu ia vender e no final acabou aparecendo um negócio aqui com um toca-discos Torrens TD-125, que era outro aparelho que eu já queria há bastante tempo, com braço SME e tal, do jeito que eu queria. Apareceu, esse amplificador meu acabou entrando aí na troca. E agora eu tô dando uma limpada nele aí, porque depois de 8 anos aí, acho que pelo menos 3 anos eu não toquei mais nada nele, nem os knobs eu havia limpado. Então eu abri ele para dar uma limpada, dar uma revisada no ajuste de bias, offset. Eu queria aproveitar para explicar algumas coisas desse amplificador aqui e do tipo de circuito que ele usa, né? Que é um pouco diferente. Que às vezes a pessoa que não conhece faz comparações desse amplificador com outro que tem um circuito completamente diferente e não presta atenção nesses detalhes específicos desse aparelho aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, o que ele tem de legal, por que foi que eu comprei ele, né, na época que eu comprei. Um dos motivos foi esse daqui, ó. Ele é um DC Amplifier. O que significa isso? Ele não usa capacitores acoplando nenhum estágio. Então ele amplifica sinais de praticamente 1 Hz, no manual fala 0 a tantos Hz lá. Sinais de praticamente 1 Hz até a velocidade dos transistores aí. Não tem um capacitor limitando a resposta de frequência e nem deteriorando ela. A resposta é bem linear em toda a faixa de frequência. Um segundo detalhe bacana dele, ó, Dual Power Supply. Ele usa duas fontes. Na verdade ele tem um transformador, tem um primário e 2 secundários. E desses 2 secundários ele tem 2 fontes separadas, 2 retificadores separados, 2 filtragens separadas. É tudo separado, um canal do outro, para que os picos de potência de um canal, por exemplo, não interfiram no outro, né? Isso gera menos distorção de crosstalk, né? E na prática, se você tem um pico de potência de um lado, esse pico de potência não vai afetar a dinâmica do outro canal. A terceira coisa bacana nele, que é a construção. Se vocês repararem, ó, nenhuma dessas letras aqui é um silk. Elas são em baixo relevo no amplificador, em baixo relevo no painel de alumínio. Então isso daqui não sai com o tempo, como esses aparelhos que tem o silk lá que começa a apagar, né? A construção dele é muito robusta. Umas chapas de ferro aqui, de alumínio, aqui no caso do painel, bem grossas. Uns knobs bem firmes aqui, todos de alumínio, né? Esse de volume, no caso, é um atenuador e não um potenciômetro. Ele tem uma resposta mais precisa e igual nos 2 canais. Eu vou mostrar um pouco da construção interna dele, que eu também acho legal. Aí, aqui está o lance da fonte que eu falei, transformador. Tem 4 capacitores aqui de filtro da fonte, um conjunto de diodos aqui, outro aqui. Ela é toda duplicada. O seletor das chaves eu acho bem bacana isso daqui, porque eles ficam todos bem próximos das entradas, né? Evitando aquele monte de fio que vem até eles e depois volta para o amplificador. Já fica tudo aqui perto, eu acho isso legal. A construção aqui do amplificador de potência é bem simples. Esse dissipador com os transistores de potência sai inteiro. Os transistores ficam em soquete lá embaixo. E aqui fica o painel com o pré e o controle de tom, né? Que ele estava bem empoeirado, mas eu passei um pincel nele aí, deixei ele limpinho. Esse aparelho eu estava usando ele até uns 2 meses. Assim que eu peguei o Sansui, eu desliguei ele e voltei a abrir só agora para dar uma limpada para entregar ele, né? Esse aparelho não veio do Brasil. Tem uma etiqueta aqui, daqui a pouco eu mostro ela, falando de um reparo que foi feito nele no ano de 88. Ele, se eu não me engano, é de 78 que foi lançado esse aparelho. Então essa manutenção
Foi uns 10 anos depois do lançamento, não sei se ele já tinha 10 anos de uso. E pelo que eu reparei aqui, provavelmente foi trocada a saída de um dos lados. Se vocês observarem aqui, tem dois transistores que estão mais novos do que os outros dois aqui. Essa saída estão com transistores mais novos. Porém, como foi feita essa manutenção há muito tempo aí, os transistores são iguais, os originais. Até porque naquela época acho que não tinha todo esse problema de transistor falso e tal que existe hoje, né? Esses aqui deviam ser transistores facilmente encontrados lá, ainda em produção. Além da limpeza dele, eu já ajustei bias, offset, já deixei tudo ajustado conforme o manual dele lá. Sobre os controles dele aqui, ele tem esse controle aqui de defeat, né? De ligar e desligar o equalizador. Esse recurso eu acho bem bacana, é um recurso que você até encontra em muitos amplificadores aí, e que eu acho essencial esse recurso. Porque o equalizador adiciona problemas de fase, né, geralmente no som. Adiciona distorção, e esse botão aqui desabilita totalmente o equalizador. Ele faz um bypass da entrada pro amplificador. Então esse aqui é um controle que eu acho bacana de ter. Esses filtros aqui, né, o subsônico e o de alta frequência, eu uso muito esse subsônico aqui. Ele atenua a frequência, se eu não me engano, de 20 Hz, abaixo de 20 Hz. E por que eu uso bastante ele? Toca disco de vinil, quando você coloca a agulha lá em cima dele e o disco está girando, além do som da música, ele adiciona o surface noise do disco, né, do contato da agulha com o disco. Enquanto ele está girando, ele capta frequências de vibração das caixas e de tudo mais. E se você repara nos alto-falantes, você vê que eles estão vibrando bastante com a música. E isso daí geralmente tem frequências abaixo de 20 Hz aí que você nem está ouvindo e que estão consumindo bastante potência, né? Frequência baixa consome bastante potência do amplificador. Então você liga esse filtro aqui e você já percebe imediatamente o curso do falante diminuindo. Então você evita a distorção do seu amplificador e tal, eliminando frequências que você não está ouvindo, né? Eu sempre deixo esse cara aí ligado. Esse de alta frequência eu quase não uso ele, não me lembro de situações em que eu usei. Acredito que principalmente em fitas ferro, que ela tem bastante ruído no agudo, né, o RIS, esse aqui atenua frequências, eu acho que de 12 kHz ou 8 kHz, não me engano, no manual do aparelho tem as frequências exatas. Ele atenua bastante e vai matar esses agudos, para o som ficar mais confortável, para você não ficar ouvindo tanto o RIS, né. Atenuador é um cara que eu usava bastante e que no meu aparelho novo não tem, e esse cara eu vou sentir falta. Por quê? Quando o sinal de entrada está muito alto, e aqui eu moro em apartamento, eu preciso ouvir o som baixo, né? Então tem situações em que o som aqui está baixo, eu dou um toquinho, o próximo volume já passa, e eu fico meio sem controle do volume que eu quero colocar aqui. Então com esse cara aqui eu atenuo 20 decibéis e eu consigo um range maior de controle aqui do meu som. Então nesses casos aí me ajudava bastante, né? Aqui nele ele tem os seletores de gravação, né? Selecionando para gravar de um tape para o outro e tal. Ou o modo source aqui, que vai gravar, vai ir para o tape o que você selecionar nessa outra chave aqui. As entradas dele são de fono, tuner e auxiliar. Depois eu vou mostrar a parte de trás dele lá. Esse cara aqui é um seletor para você inverter as entradas estéreo, né? Se você inverte o LR ou você deixa mono. E esse aqui é o controle de loudness. Ele tem dois estágios. Ele atua em 100 Hz ou em 80. E agora? Não me lembro. Mas ele atua dois estágios aqui. Se eu não me engano, 3 e 6 dB. Então desligado, 3 e 6 decibéis. E agora eu vou pôr no outro controle aqui que eu deixei por último, porque esse daqui é meio polêmico. Eu vejo que tem muita gente que tem umas dúvidas sobre ele e vou tentar esclarecer algumas coisas, né? Explicar algumas coisas para ver se dá uma clareada aí para algumas pessoas. Que é esse cara aqui, né? O seletor de alto-falantes. Pelas perguntas que eu recebo aí de várias pessoas, alguns amigos meus, é que se o aparelho tem 2 ou 4 saídas, né?
porque eles acreditam que se ele tiver 4 saídas, você pode ligar 4 caixas e ele vai dar mais som ainda, né? E não é bem assim. Normalmente os aparelhos são todos estéreo, os vintages praticamente todos são estéreos. Existem algumas exceções de aparelhos quadrifônicos, mas são exceções, você vai ver alguma coisa de quadrifônico escrito nele. Os modernos aí de home theater tem outra configuração, alguns têm 5 ou 6 amplificadores, é um outro caso. Mas no caso desses aparelhos vintage, que tem esse tipo de botão aqui, né? Canal A, B e A mais B. Isso é bem comum nesses aparelhos. Esse A e B não significa que você pode, que seu aparelho, por exemplo, tem 60 watts por canal, no canal ele vai ter 60 watts disponível para cada caixa e no canal B mais 60 watts disponível para cada caixa. Não é isso. Esse botão serve só para você escolher o seu sistema de caixas A ou o seu sistema de caixas B. Por exemplo, você tem um sistema de caixas, você tem um par de caixas ligado no canal A na sua sala. E um canal B na sua sacada, sei lá, numa outra sala do lado, no quarto, enfim. E você quer ouvir somente as caixas da sala, você seleciona o canal que elas estão. Quer ouvir somente as outras caixas, seleciona o canal que elas estão. Quer sonorizar o ambiente todo, seleciona os 2 ambientes. Mas eu vou ter mais potência com 4 caixas? Não exatamente. Na verdade, na maioria dos casos, você vai diminuir sua potência. Porque normalmente quando você seleciona o sistema A mais B, ele faz uma ligação série dessas caixas. Ou seja, a impedância vai aumentar para o amplificador. E aumentando a impedância do amplificador, você vai ter menos som. Porém, esse som vai estar distribuído em 4 caixas. Ah, mas então eu só posso ligar uma caixa em cada canal no A? Só posso ligar 2 caixas? Você pode ligar quantas caixas você quiser no seu sistema. Esse daí não é o problema. O problema é a impedância final do conjunto. É isso que importa. Se você quiser ligar 10 canais se você quiser ligar 10 caixas no canal A no L, mais 10 caixas no canal A também no R, né, do lado direito e do lado esquerdo, você pode, desde que você associe suas caixas de forma que a impedância final seja a impedância equivalente com a saída do seu amplificador, né? Essa questão de associação de caixas aí, eu acho que no YouTube deve ter uma galera falando sobre isso. Eu acho que é fácil você dar uma pesquisada aí sobre ligação de caixas em série paralelo, né? Para você entender melhor o que eu estou falando. Mas é isso. O sistema ter aqui canal A e canal B não significa que ele foi feito para ligar 4 caixas ou 2 caixas. Só significa que você tem a opção de ter 2 ambientes separados e poder chavear facilmente entre eles aqui. Só isso. O amplificador é estéreo, a potência é a mesma, colocando 2, 4 ou 50 caixas. A etiqueta que eu falei mostrando que ele foi reparado em 88, essa daí. E essa oficina é em Nova York. E como que eu sei disso? Por causa da outra etiqueta que está atrás. Eu já vou mostrar. Bom, essa daí é uma parte da traseira do aparelho. Ele tem esses borrachões aqui, né? Essas peças aqui atrás, que eu achei bacana porque quando você encosta ele na parede, ele não esmaga os conectores. Na minha opinião, o aparelho está em ótimas condições. Tanto as entradas quanto as saídas também estão em boas condições. É um aparelho fabricado no Japão. Não sei se vocês conseguem ler aqui. Essa é a etiqueta da oficina que eu mostrei ali dentro, né? Outra etiqueta lá dentro. Pelo endereço aqui, é uma oficina de Nova York. A pessoa que me vendeu esse aparelho disse que ele era de um músico que estava morando nos Estados Unidos, veio para o Brasil, precisou comprar alguma caixa, alguma coisa com ele. Acabou fazendo uma troca lá com ele na loja. Então eu comprei ele de uma loja de instrumentos, na verdade, né? Não lembro como que eu cheguei no cara, mas ele estava em uma loja de instrumentos musicais. Não sei se esse cara foi o único dono, mas como eu disse, só comigo ele está há uns 8 anos. Agora vamos mostrar também as partes que não estão tão legais, né? Ele tem essa oxidação aqui na tampa de baixo dele. Não sei como que o cara conseguiu isso daí, mas no tempo que ele está comigo essa oxidação não aumentou. Ele não sai nada aqui. Nova York é uma região que tem mar por perto, né? Mar por perto é um problema para equipamento de som. Por dentro essa tampa aí está intacta, não tem nenhuma oxidação. Eu desmontei ela hoje para limpar, por isso eu sei, né? Na tampa superior ele tem alguns arranhões aqui, aqui e aqui. E aqui no botão de volume
ele tem algumas marquinhas aqui, ó, de batida, eu não sei do que é, mas dependendo do ângulo que você olha, você consegue ver. Aqui eu fazendo sombra com dedos, você consegue observar elas aqui. Então são esses os problemas nele que eu vi aqui. Pessoal, aqui um pouco dele funcionando. O atenuador. Balanço. Vou habilitar o equalizador. Aqui eu corto o equalizador do circuito. Loudness. Como eu disse, eu fiz uma troca aí, né, desse aparelho com toca-discos. Então esse aparelho agora está com o Carlos da Caverna Rock Discos. Caso alguém tenha algum interesse nele, eu vou colocar o endereço do Carlos aqui, da Caverna. Mas se vocês procurarem por Caverna Rock Discos aí no Google, vocês vão encontrar fácil ele. Ele tem Instagram, Facebook, no próprio Google tem o endereço da loja dele, contato. E espero que o novo dono curta bastante ele aí, como eu aproveitei aqui, né? Infelizmente eu não tenho um monte de dinheiro para ficar guardando um monte de aparelho aqui. Senão esse cara ia ficar aqui, porque ele é um amplificador muito legal. E está em muito bom estado, na minha opinião ele está em muito bom estado. É isso aí, galera. Obrigado por assistirem.